Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Mari para conversar um pouquinho sobre medicina na Itália. Não podia fechar melhor essa série de vídeos na Itália do que falando com uma médica aqui na Itália. Pode se apresentar, Mari. Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Mariana, do Instagram Doutoressa Brasiliana, não sei se vocês conhecem. Esse querido me procurou para falar um pouquinho mais de medicina aqui na Itália, do processo de validação, e eu espero responder todas as dúvidas de vocês. Se não, vocês podem me seguir lá no Instagram, me perguntar que a gente responde o que precisar. O link do Instagram da Mari vai estar aqui embaixo no link. Eu vou estar segurando o áudio, o celular na mão aqui, porque como vocês estão vendo, a gente está num bar. É um pouquinho barulhento aqui, mas vamos conversar aí um pouquinho. Bom, Mari, comenta pra mim, aonde tu se formou, quanto tempo demorou o teu processo de validação, como foi a decisão? Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em 2012. Eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos. E durante a graduação eu vim pra Bélgica, onde eu fiz 6 meses da minha graduação. E daí aconteceu que eu fui picada pelo mosquito da Europa. E daí todas as minhas células queriam voltar para a Europa o mais cedo possível. E meu marido é engenheiro, ele acabou vindo para cá a trabalho. E eu não sabia absolutamente nada sobre a validação. Então eu cheguei aqui super crua, não sabia falar a língua, não tinha a menor ideia de como ia rolar o processo de validação. Comecei a estudar sobre tudo sozinha. Nessa época não tinha nada na internet, a não ser, como eu falei pra ele, um blog catastrófico, que muita gente aí já deve ter visto, que fala que ninguém consegue validar o diploma aqui. É mentira, tá? O meu primeiro contato aqui foi com um médico brasileiro, um médico italiano casado com uma brasileira, que me levou até a Universidade de Brescia, onde eu morava, e eu conversei com o secretário do diretor do curso, que me explicou como funcionava a validação pela universidade e também pelo ministério. Na época ele me falou: Mariana, pela universidade aqui de Brescia não vale a pena pra ti, porque tu vai demorar pelo menos 3 a 4 anos pra validar. Ele me falou que eu teria que fazer o vestibular de novo, que eu ia ter que fazer o TCC, que eu ia ter que esperar que cada ano tivesse uma vaga pra mim. E então ele me mostrou o site do ministério, que eu imagino que o William também vai botar aqui para todo mundo. E nesse site eu encontrei o passo a passo para fazer a validação do meu diploma. Mas é um passo a passo italiano. Então, um passo a passo que tem um monte de coisinha que eu fiquei na dúvida, assim. Então, eu demorei 9 meses para conseguir juntar a documentação necessária. A documentação que precisa, a parte mais difícil, é um documento que chama Declaração de Valor, que é feito no consulado brasileiro do estado onde tu te formou. Tá. E esse documento muda de estado para estado. Então, São Paulo e Rio são mais chatos, Curitiba agora deu uma simplificada no processo. E foi isso que me deu mais trabalho, na verdade. Então, se você está pensando em vir para cá, já traz esse documento aí prontinho, que vai te facilitar muito a vida. E daí eu mandei para o Ministério da Saúde, e no site deles dizia que eles analisavam em 3 meses. Então, em 3 meses eu tava lá esperando mais nada. Foi no 90º dia. Não, foram 9 meses depois. Foi literalmente um parto. Então, 9 meses depois eu recebi a cartinha dizendo que eles tinham avaliado o meu processo e que eu estava sendo convocada para a prova. Até aí, eu não conhecia ninguém que tivesse feito essa prova, não sabia que prova era, não sabia como é que era, não sabia nada. Através desses grupos do Facebook, de gente que faz medicina aqui, ali, não sei o quê, uma moça veio falar comigo e falou: olha, Mariana, eu sou médica em Porto Alegre, a Flávia, aliás, meu super obrigada pra Flávia, que se eu consegui fazer por causa dela. A Flávia disse: olha, eu fui também chamada pra fazer essa prova, e vamos fazer junto e tal. Só que ela foi chamada para fazer uma prova uma antes da minha. Então ela foi fazer, e quando eu fui fazer, ela já me disse como é que era. Então a gente já foi para essa segunda prova muito mais sossegada. Então são 5 provas teóricas aplicadas no mesmo dia: pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina legal, clínica médica e cirurgia geral. Essas provas são todas feitas no mesmo dia, tu recebe a provinha, cada uma tu faz e tal. No dia seguinte já sai se tu passou ou não passou. Se tu passou, uma semana depois tem a prova oral. Como eu tava falando pra ele antes de a gente começar a filmar, a prova oral não é uma prova prática.
é uma prova que são de perguntas diretas. Ela vai perguntar quais são as principais causas de peritonite. Aí tu vai dizer, aí ela vai dizer assim, tu falou apendicite. Como é que faz o diagnóstico de apendicite? Vai linkando uma coisa não. Exatamente. Eles não têm um roteiro, eles não escrevem nada, eles têm que ficar satisfeitos com a tua resposta. Então, o examinador ele vai te fazendo perguntas sobre diversos assuntos, tu vai acertando, vai errando, e ele vai fazendo na cabeça dele uma média do que ele acha que é aceitável. Na hora, ele já disse se tu tá aprovado ou reprovado naquela disciplina. E tu tem que ser aprovado em todas as disciplinas. 5, tá. Saiu dali, já pode soltar caixa de foguete. Acabou, é isso aí. Nos próximos dias sai o decreto ministerial com todos os dados. Com esse decreto, pode fazer a tua inscrição no Álbum dos Médicos. Álbum dos médicos. Que é o equivalente ao CRM no Brasil. Tu vai pagar um monte de taxa, o seguro, a previdência social exclusiva dos médicos. Mas vai sair de lá com o registro do álbum, já pode trabalhar numa boa. O que acontece? Muita gente me pergunta, tá, mas eu sou cirurgião como eu sou pediatra, eu quero validar a minha especialidade. Até aí o processo é igual para todo mundo. Não importa se tu é neurocirurgião, se tu é recém-formado, a prova é igual para todo mundo. Terminou essa fase, ganhou o registro, tudo certo, tu pode mandar um segundo processo para o Ministério para validar a para especialidade. pedir a validação da especialidade. Nesse segundo processo de validação da especialidade, eles podem pedir estágio obrigatório de até 1 ano. Isso foi o que eu li. Porque eles podem pedir prova e ou o estágio. Porque as residências aqui na Europa são muito mais longas. Então a gente vai ter, sei lá, no Brasil, cirurgia, eu fiz 2 anos, aqui são 5. Então eu teria que fazer 1 ano de complementar para poder ter esse título de cirurgião. O que eu escolhi fazer? Eu quero fazer outra residência. Tô cansada de ser cirurgiã, não quero mais, não acho que vale a pena começar do zero aqui. Resolvi fazer outra residência de outra coisa. Ah, mas quem fez? O pessoal fala pra mim, quem fez pelo Ministério não pode fazer residência, não pode fazer prova de residência. Mentira. Pode sim, não tem nenhum problema. Nos dados quando tu preenche o formulário da residência, lá tem a tabela de conversão das notas do Brasil e também da tua nota de TCC. Então, o teu TCC feito no Brasil, a nota é computada para fazer a prova de residência aqui. Entendi. A prova muda todo ano, mas esse ano são 140 questões de múltipla escolha, feitas no computador, não é feita no papel, que eu acho que é um fator que dificulta pra gente. E na hora já sai a tua pontuação, tu fazendo em torno de 90 pontos, tu tem chance de entrar. Quem fica em primeiro, escolhe a primeira especialidade e assim vai indo até o final. E vamos esperar, porque a prova é terça-feira, agora dia 2. Estou super ansiosa, vamos ver se a gente consegue entrar, que daí eu conto mais pra vocês. Exato. Algo que me perguntaram também, pediram pra perguntar pra ti, é se pra fazer o processo de validação de título precisa ter cidadania italiana. Não precisa. Qualquer pessoa com qualquer nacionalidade pode fazer a validação. O que a cidadania facilita? Duas coisas muito importantes. Certificado de idioma. A certificação do idioma, que quem é cidadão não precisa. Quem não é cidadão precisa de um certificado C1, que é um certificado bem avançado. Sim. E precisa de visto para trabalhar. Esse do visto para trabalhar é um saco, porque não são todos os empregadores que dão visto. Para quem não é cidadão, o que eu recomendo é fazer prova de residência. Porque como residente tu ganha o visto, então tu tá garantido ali por 4, 5 anos. E na residência, com certeza, tu vai conhecer alguém que vai dizer, não, vem trabalhar comigo que eu te dou visto. Ou vai conhecer alguém e vai casar. Ok, quanto que tu gastou aproximadamente com o teu processo de validação? E, já que a gente tá falando sobre questões monetárias, qual é aproximadamente a média salarial para alguém que acabou de validar o título? Eu gastei, eu acho que em torno de R$4.000, com toda a documentação, as taxas consulares, a apostila, tudo, e os 300 euros que é a taxa que o Ministério cobra para fazer a prova. Eu fiz uma vez só, então eu gastei só uma vez a taxa de 300 euros. Para recém-formado sem especialidade, paga em torno de 2.000, 2.500 euros. A maioria dos recém-formados trabalha como plantonista.
salário não é muito bom. A residência paga de 1.600 a 1.700, vai variar aí com relação às taxas que as universidades cobram. Então tu ganha a bolsa, mas a universidade também cobra alguma coisinha. E um médico especialista que ganha de 2,5 a 3,5, variando aí, isso recém-formado, né? Até chegar a uns 5, 6, dependendo do fluxo do consultório. Varia isso de região para região na Itália? Varia. Importante também, uma pergunta que apareceu bastante. Existe preconceito com o médico estrangeiro? Aqui na Itália, em todas as vezes que eu me identifiquei como médica e como brasileira, eu senti que eles me trataram de forma diferente no sentido, se ela é brasileira e ela está aqui é porque ela é muito boa. Então, eles têm essa coisa de que é muito difícil validar. Todo mundo sabe que é muito difícil para o médico estrangeiro se colocar aqui. E quando eles sabem que tu veio, tu fez as provas, eles te tratam dizendo, não, você é boa porque você conseguiu. É o oposto do que o brasileiro pensa de um médico estrangeiro. Exatamente. Perfeito. Ok, a Mari fez aqui uma listinha sobre a taxa de aprovação da prova de validação nos últimos anos, pelo que eu vi, e ela publicou isso também no Instagram dela, isso que eu tava vendo quando a gente tava vindo pra cá. Então sigam ela lá, como eu falei agora há pouco. Então, Mari. Eu acho bem importante que uma galera me pergunte, essa prova é muito difícil, não é difícil? Gente, prova de medicina que cai, toda medicina não pode ser fácil, né? Então, por favor, estudem e, por favor, não venham sem estudar italiano, não façam feio, tá? Vou começar dizendo que a última prova, a prova que eu fiz, nós éramos em 5 brasileiras e todas nós passamos. Muito bem. Então, brasileiros, por favor, façam bonito. Na prova que eu fiz, então, foram 54% dos aprovados. Na prova do ano anterior, 43%. Na prova de 2017, 25%. E de 2016, 44%. Então, varia bastante. Varia bastante. Eu acho que na prova oral, o principal fator que faz com que as pessoas não passem é dificuldade na língua. Na língua, eu acredito que sim. Tá. Não sei se tu tens conhecimento se é possível para um brasileiro fazer a graduação aqui. Sim, é possível. Tem até uma menina muito bacana que mora em Milão, que faz a graduação dela aqui. A prova, o vestibular para fazer medicina aqui chama IMAT, I-M-A-T. Ai, desculpa. Acontece, eu acho que em setembro. No site universitaly.it tem lá IMAT, tu digita, tem as datas das provas. E tem no Brasil, em São Paulo, eu acho que é o Colégio Dante Alighieri que aplica as provas. Ah, bacana, pode fazer no Brasil então. Gente, é mais barato fazer medicina na Itália do que pagar uma particular no Brasil. Exato. Então, essa menina que faz aqui, ela me contou, ela estuda em Milão, ela paga em torno de 3.000 euros por ano. Isso a gente tinha visto também para outros países da Europa, é um valor mais ou menos assim. Isso é algo diferente da Itália, da Europa como um todo, e aí você paga anuidade e não paga mensalidade como no Brasil. E o valor realmente é mais baixo na Europa como um todo, comparado ao Brasil. E quem tem cidadania paga menos. É verdade. Cidadãos europeus, no geral, pagam menos, mas se tu é brasileiro, não tem problema, pode fazer a prova e eles te dão visto para ficar aqui durante a faculdade. Isso é muito importante, é algo que sempre me perguntam também. Se precisa ser a cidadania italiana. Para a questão do visto, não, porque sendo cidadão de qualquer país da União Europeia, tá valendo. Exatamente. Para a questão da língua, aí é o que daí italiano. precisa. Exatamente, perfeito. Quer agregar alguma coisa mais? Só que o C1, mesmo não precisando para fazer as provas, não sendo obrigatório, eu aconselho fortemente que vocês façam até o C1. Porque você vai ter para você mesmo o conhecimento, se você tem capacidade de se comunicar naquela língua. Porque você tem que entender, na verdade, que a futuro não é só o professor que está te avaliando, é o paciente que vai estar tentando expressar o que ele está sentindo. O pessoal me pergunta, posso fazer a prova em inglês? Não, gente, não pode fazer a prova em inglês. Por favor, não perguntem isso pra mim. Não pode fazer nem inglês, nem russo, nem português, nem espanhol. Beleza. Bom, Mari, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. O Instagram da Mari, como eu falei, tá aqui embaixo pra vocês seguirem ela. Vão lá, tirem as dúvidas que vocês possam ter com ela diretamente. Que foi só uma palhinha pra vocês. De novo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eles vieram lá de Verona só pra falar comigo. Me senti super lisonjeada. E é isso, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.